Olá, que bom ter você assistindo a mais um programa da série Princípios. Você é daqueles que sente arrepios só de pensar em se unir a uma igreja? Já se decepcionou com gente que se diz crente? Então você tem que assistir a este programa, pois o tema de hoje é: para que eu preciso de uma igreja? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Outro dia eu tinha acabado de pregar numa igreja quando um rapaz me chamou para conversar com a esposa dele. Ela não parava de chorar. Pensei talvez que pudesse ser assim um problema de casamento, problema conjugal, mas para minha surpresa, no meio das lágrimas ela disse assim: pastor, essa igreja me faz mais mal do que bem. Eu ainda estava espantado e ela continuou: sabe, pastor, quando eu cheguei a essa igreja, as pessoas sorriam para mim, me agradavam. Elas visitavam a gente em casa, viviam convidando para passeios. Mas o tempo foi passando, eu fui me sentindo como quem já é de casa. De repente parece que as pessoas esqueceram de mim. E o pior não foi esquecerem. O pior é que quando começaram a surgir problemas de relacionamento entre pessoas e eu, comecei a ficar assim com uma impressão de que todo mundo estava falando de mim, da minha família, da nossa vida. Eu passava e parecia que todo mundo me olhava. Pastor, essa igreja me faz mais mal do que bem. Será que esse é um problema único? Será que ela é o único ser humano na face da terra a se sentir sozinha, desamparada, mesmo estando dentro de uma igreja? Será que ela é a única pessoa que abraçou uma fé e uniu-se a uma igreja pensando que ia ser feliz para sempre e de repente teve os seus planos frustrados? Por que as pessoas se frustram com as suas igrejas? Aliás, para que eu deveria me unir a uma igreja? Se Deus está em todos os lugares, por que então eu tenho que ficar aí aturando gente que eu nem conheço e conviver como se nós fôssemos irmãos? Nós que somos cristãos temos que assumir a verdade. Infelizmente, a igreja tem problemas. Se você está conhecendo agora a Igreja Adventista, está maravilhado porque nós procuramos seguir a Bíblia e só a Bíblia. Se você está animado pensando que encontrou a igreja onde finalmente não existe nenhum problema, você está enganado. Os membros dessa igreja têm sim muitos problemas. Infelizmente aqui também existem pessoas críticas, existem fofoqueiros e fofoqueiras, existem aqueles que vivem reparando na vida dos outros. Outro dia eu li uma frase de Gandhi que me deixou muito chateado. A frase dizia assim: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Gandhi era um bom homem e a opinião dele tem muita influência. O que você acha que ele quis dizer com isso? Quem sabe você conhece um vizinho crente que vive brigando com a esposa e todo mundo escuta. Ou quem sabe algum parente seu emprestou dinheiro a um crente que não devolve e nem dá satisfações se pretende devolver ou não. Quem sabe o pior funcionário que você tem na sua empresa é um crente. Pode ser também que a sua vizinha, que vive indo à igreja, é a mais fofoqueira da rua. Sem dúvida, Gandhi declarou isso porque ele queria deixar bem claro que ele não gostaria de macular a sua reputação ao se misturar com cristãos cheios de defeitos e falhas. Antigamente, ser cristão era sinônimo de honestidade. Hoje em dia, ser cristão é quase sinônimo de ignorância. Não é assim nas novelas que você assiste na TV? Quando eles precisam de um pai bem ignorante, antiquado, eles arrumam logo um personagem com a Bíblia debaixo do braço. Com certeza, nós cristãos temos também uma parcela de culpa nisso. Mas se as coisas são assim, por que então eu deveria me unir a uma igreja? Essa resposta se divide em duas. Primeiro, a igreja está sim cheia de gente que tem problemas. Segundo, o que está escrito em Hebreus 10, 25 é o seguinte: não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Antes, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Você prestou atenção?
A Bíblia diz, não deixemos de nos congregar. E tem mais. A Bíblia descreve o fim desse mundo como as bodas, o casamento entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, se você quiser se salvar no fim de tudo, vai precisar estar dentro da igreja. A igreja é o único barco nesse mundo conturbado. E se quisermos nos salvar, precisaremos estar dentro desse barco. Aí você fala para mim, quer dizer então que primeiro você diz que a igreja é cheia de problemas, fofocas, gente defeituosa, depois você vem e me diz que para eu me salvar, eu preciso estar dentro dessa igreja? Desse jeito você está querendo então me condenar a ser infeliz por resto da vida. Afinal, para que as pessoas vêm à igreja? Para que você viria à igreja? Para ser feliz? Afinal, para que as pessoas em geral procuram igrejas? Para que você iria até uma igreja adventista, por exemplo? Para ser feliz? Então saiba que você está indo ao lugar errado. É isso mesmo. Eu vou explicar o porquê. Quando eu faço casamentos, eu costumo dizer aos noivos sempre a mesma frase. É uma frase que eu aprendi com um frei franciscano. Digo logo o seguinte, noivo, você quer ser feliz? Noiva, você quer ser feliz? Então não se case. Entendeu? Não entendeu? Vou explicar melhor ainda. Se você está se casando para ser feliz, então não deve se casar. Deve se casar quem quer fazer o outro feliz. Fazer feliz. E aí muda tudo. E agora, entendeu? Para que você vem à igreja? Para ser feliz? Então você está vindo ao lugar errado. Você deve vir à igreja se você quiser fazer outros felizes. Não para ser feliz. Acontece que nós nos tornamos uma geração de cristãos egoístas. Nós estamos acostumados a ver programas de televisão onde vivem se prometendo. Você quer ter dinheiro, quer ser curado, quer ser empresário? Venha para a igreja e você vai receber tudo. Assim as pessoas hoje estão procurando as igrejas para receber bênçãos, receber dinheiro, receber curas. Enquanto isso, Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Deus nos convida a irmos à igreja para abençoarmos uns aos outros e não para sermos abençoados. Cristo não chamou seus apóstolos para serem abençoados, mas para abençoar. Lembra-se de Paulo? Paulo era um homem de poder. Ele podia curar cegos de nascença, aleijados. Ele podia, pelo poder de Jesus, ressuscitar mortos. E ele o fez. Paulo tinha o poder vindo de Deus. Mas Paulo tinha um problema de saúde. Por 3 vezes ele orou a Deus pedindo que o curasse desse problema que ele chama de espinho na carne, porque deveria ser uma doença chata. Mas Deus disse para Paulo mais ou menos assim, Paulo, meu filho, você está confundindo as coisas. Eu não chamei você para você ser abençoado, eu chamei você para você abençoar aos outros. Paulo, vá abençoar os outros e aguente firme aí essa doença. A minha graça te basta, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. As pessoas precisam descobrir, nós precisamos descobrir que se abençoarmos, sairemos todos abençoados. Acontece que nós estamos dispostos a receber sempre o carinho de um pai amoroso, gostamos dos beijinhos, lembramos das histórias que ele contava, mas quando o nosso pai fica velho, ninguém está disposto a trocar as suas fraldas. Queremos só as coisas boas da igreja, não as coisas ruins. Nos casamos sempre sonhando com o príncipe, a princesa encantada. Mas quem é ele ou ela? É aquela que faz tudo o que eu quero. É aquela que nunca erra, que nunca me aborrece, que está sempre disposta a ouvir a minha opinião. A princesa encantada é aquela que não exige que eu mude em nada. E assim eu posso continuar sempre vivendo a minha vida egoísta neste meu universo, onde só a minha felicidade é o que importa. Uma pessoa passa a fazer parte de uma igreja no momento do batismo. Aliás, mais do que fazer parte da igreja, a pessoa passa a fazer parte do que a Bíblia chama de o corpo de Cristo no momento do batismo. Da mesma maneira que os noivos passam a ser um depois do casamento, assim também nós passamos a ser um com Jesus e com os outros depois do batismo.
Mas o que é batismo? Igual ao casamento, o batismo na água é um compromisso público com Deus. É uma demonstração pública de que a partir daí, a partir daquele momento, você deixa de pertencer a qualquer outro e pertence a Deus. A partir do momento que você se batizou, você inicia uma nova vida ao lado de Deus. E do mesmo modo que os recém-casados constroem uma nova vida, assim também acontece com a pessoa quando ela se batiza. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Espiritualmente, o batismo tem um sentido ainda maior, porque ele significa também o perdão dos pecados passados. Veja o que Pedro diz em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Prestou atenção na sequência? Primeiro o arrependimento, depois o batismo e só depois do batismo é que vem finalmente o perdão dos pecados. Mas para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso saber antes o que é pecado. Por isso Jesus em Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deixou muito claro que eu tenho que ser aluno ou discípulo e depois de aprender que sou pecador, é necessário que eu seja batizado. O batismo é uma parte essencial do plano de Deus para a salvação. Mas existem dois erros que as pessoas cometem sem saber. Primeiro, pensar que o batismo não é necessário. É um grande engano pensar que apenas crer é suficiente e que o batismo é simplesmente uma cerimônia, uma mera formalidade e que é condicional, quem quiser pode se batizar e quem não quiser não precisa se batizar. Preste atenção nas palavras de Cristo em Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus não deixa dúvida, o batismo é indispensável. A segunda crença errada a respeito do batismo é as pessoas pensarem que é necessário ser batizado, mas que não é necessário crer. Você deve estar aí se perguntando, mas isso não existe. Imagine se alguém que não crê vai se deixar ser batizado. Mas eu posso garantir para você que isso é mais comum do que você imagina. Me responda o seguinte, um bebê tem consciência daquilo que ele está fazendo? Você acha que um bebê, quando é batizado, ainda bebê, ele crê? Um bebê tem condições de saber o que é pecado para se arrepender e receber algum tipo de ensinamento doutrinário, aprender a Bíblia? É claro que não. E quantos bebês já foram batizados sem crer? Agora veja o exemplo de Jesus. Quando ele era bebê, ele não foi batizado, mas com 40 dias de idade, ele foi apresentado na igreja. Lucas 2,22 diz, passados os dias de purificação, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Viu só? O menino Jesus foi apresentado, mas não batizado. É exatamente por causa disso que a Bíblia faz questão de mencionar a idade com a qual Jesus foi batizado. Está em Lucas 3, de 21 a 23. Sendo batizado Jesus e estando a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E quanto ao método correto de se realizar a cerimônia do batismo? Embora a Bíblia diga que existe apenas um método, nós conhecemos 3. Aspersão é aquele método quando a água é aspergida, respingada sobre a pessoa. Outros já ensinam que deve ser por efusão. A água é derramada sobre a pessoa utilizando-se as 2 mãos como concha. Por fim, tem os que dizem que o batismo
deve ser por imersão. A pessoa é totalmente imersa nas águas. E agora? Aspersão, efusão ou imersão? Ou será que de qualquer maneira está bom? A palavra batismo vem do grego, é baptizo, e o correspondente do latim é baptizare, que significa literalmente afundar, mergulhar, imergir. Isso apoia totalmente a ideia de que o verdadeiro batismo é aquele em que se é completamente submerso sob a água. Esse é o verdadeiro sentido da palavra batizar. Tem mais, Mateus 3,16 nos diz que Jesus foi batizado e saiu logo da água. E a gente conclui que ele tinha entrado na água para poder sair dela. João 3,23 nos diz que João batizava em Enom, porque havia ali muitas águas. Se ele estivesse apenas respingando ou derramando um pouquinho de água para batizar, por que teria sido necessário muita água? Paulo compara o batismo ao sepultamento. Quando nós vemos Romanos 6,4, encontramos o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não sepultamos um corpo jogando apenas uma pá de terra sobre ele, nem tentaríamos sepultar o velho homem do pecado simplesmente com umas poucas gotas de água. Por essa razão, Paulo em Efésios 4,5 afirma: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, o batismo por imersão. Você sabia que a Catedral de Pisa, na Itália, e a Catedral de São João, a maior igreja de Roma, as duas possuem tanques batismais? Sabia também que a Igreja Católica batizava as pessoas por imersão? Foi só no começo do 15º século que a Igreja Católica aceitou a aspersão como o equivalente à imersão. Só no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, encontramos 9 casos de batismos. Em todos, batismo por imersão. Veja 2 exemplos. Atos 8,12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino, iam sendo batizados. O detalhe aqui é que eles iam sendo evangelizados e iam sendo batizados. Veja que depois da tomada de decisão, não dá para ficar adiando muito o batismo. Atos 22,16 diz: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Dos exemplos bíblicos de pessoas que se converteram, Paulo foi um dos que mais demorou para se batizar, 3 dias. Mas isso porque ele estava isolado e cego. Não havia quem o batizasse. Ainda assim, quando Ananias foi até ele, perguntou: por que te demoras? Será este o teu caso? Estou falando a alguém que vem adiando há muito a sua decisão? A realidade mostra que alguns que deixaram para depois acabaram adiando tanto que o batismo acabou nunca acontecendo. Veja o caso do rei Agripa em Atos 26-28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades, me convences a me fazer cristão. Nunca mais a Bíblia menciona o rei Agripa. Ele deixou passar a sua oportunidade de se entregar a Jesus, de se batizar. Em Hebreus 3, 7 e 8 é dito o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O batismo é o meio de receber um novo membro na família de Deus. É através do batismo que a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo. Veja o que diz em Atos 2, 41 e 47. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia, e acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois de batizada, a pessoa está completamente perdoada. Nasceu de novo. É uma nova vida. Mas será que depois do batismo ela nunca mais vai pecar? Infelizmente, continuamos a ser pecadores. Por isso a igreja tem pessoas com defeitos. Porque enquanto vivemos nesse mundo, continuaremos a ser falhos, cometendo erros. Então vem a pergunta: e aí?
como eu faço? Cada vez que eu pecar, então vou ter que me batizar de novo? Jesus sabia que poderia acontecer de nós pecarmos, mesmo depois de termos sido batizados. Assim, para que a gente não precisasse ser batizado novamente cada vez que pecasse, Ele nos ensinou que nós deveríamos participar de uma cerimônia chamada Santa Ceia. Vamos usar a nossa imaginação e viajar para o ano 31 da nossa era. Esse foi exatamente o ano em que Jesus foi crucificado. Quero que você vá comigo até o último momento que Jesus passou com os seus discípulos. Os últimos momentos são sempre muito importantes na vida de alguém, quase sempre tensos. Jesus não estava apenas partindo de viagem. Ele, o próprio Deus, havia se transformado em um homem, veio a esse mundo para pagar o preço do pecado, que é a morte. E o momento estava chegando. Todo o tempo em que ele estava com seus discípulos, ele tentou fazer com que eles entendessem que o reino que ele veio para instaurar, para construir, não era um reino terrestre como o de Roma, mas que ele veio para ganhar a vitória com a sua morte. Tentou fazê-los entender que se ele não morresse, eles não viveriam a vida eterna. Tentou fazê-los entender que, embora Satanás tivesse invadido o mundo com as suas ideias de que o mais forte tem que vencer, o mais fraco, no reino do céu, é o mais forte. O mais humilde é o melhor. Agora Jesus tinha que deixar as suas últimas palavras. Tinha que viver com eles, os seus discípulos, os últimos momentos. Dar a última mensagem. Então ele lê um trecho da Bíblia. Ele escolhe o livro de Êxodo, exatamente na noite em que o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito. Leu quando Moisés, instruído por Deus, ordenou que o povo passasse o sangue do cordeiro na porta da casa para que a vida dos seus filhos fosse poupada. Enquanto Jesus lia, ele se lembrava daquela noite lá no Egito, pois ele mesmo, Jesus, estava ali presente com Moisés. Enquanto ele lia, os discípulos automaticamente adaptavam a história do Egito para aqueles dias que eles estavam vivendo sob o cativeiro de Roma. Ainda esperavam que Jesus fosse libertar Israel de Roma. Mal sabiam que ele libertaria o mundo todo. Esperavam que ele lutaria contra Roma, por isso não entendiam que ele estava lutando contra os poderes das trevas. Enquanto pensavam que talvez os seus milagres fossem ser usados como armas, ele estava querendo ensinar aos discípulos que a humildade é a arma daqueles que amam a Jesus. Então João começa a descrever uma cena assim. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Ao pegar a toalha, Jesus imediatamente se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos, tirar desses pés a sujeira do chão de Jerusalém. Os discípulos levaram um susto. Aquilo era terrível. Lavar os pés de alguém era tão degradante que um mestre nunca exigiria aquilo de um escravo judeu. Que comportamento incompreensível para um governante que imediatamente, daqui a pouco, iria anunciar: eu confio o reino a vós, pensavam os discípulos. Porque, em geral, as pessoas pensavam que a finalidade de todas as coisas era alguém chegar no topo. E uma vez atingido o topo, lá permanecer. Mas aqui, esse homem já estava no topo. E ele se rebaixa até o chão e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Nesse ato simbólico, Jesus inverteu simbolicamente toda a ordem social. Até os seus próprios discípulos ficaram quase horrorizados com o seu comportamento. Em Isaías 14:14 está registrado que Satanás disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e lá estabelecerei o meu trono. Enquanto Satanás disse: eu subirei, Jesus desceu. Enquanto a criatura queria ser Deus, aquele que era Deus se tornou um servo. Será que Jesus estava querendo nos pedir que lavássemos também os pés uns dos outros?
Um dos meus autores prediletos se chama Philip Yancey. Ele não é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu pertenço. Mas veja o que ele diz sobre a cerimônia do lava-pés. Jesus pediu-nos a nós, seus seguidores, que fizéssemos 3 coisas para lembrá-lo. Pediu-nos que batizássemos os outros exatamente como ele fora batizado por João. Pediu-nos que nos lembrássemos da refeição que ele partilhou aquela noite com seus discípulos. E, finalmente, pediu-nos que lavássemos os pés uns dos outros. A Igreja sempre honrou 2 daqueles mandamentos, mas hoje apenas algumas poucas denominações executam a prática da lavagem dos pés. Quanto às demais, toda a ideia lhes parece primitiva, rural, nada sofisticada. A Igreja Adventista é uma dessas poucas que pratica a cerimônia do lava-pés juntamente com a cerimônia da Santa Ceia. Mas nós precisamos tomar muito cuidado ao dizer isso, pois corremos o risco de ficarmos orgulhosos. Imagine se ficássemos orgulhosos de estarmos praticando a cerimônia da humildade. Isso seria o caos. Em Mateus 26, de 26 a 28, a Bíblia diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Da mesma maneira que o sacrifício de um cordeiro sempre faria o povo se lembrar de que Cristo viria e morreria por nós, a Santa Ceia nos faz lembrar que Cristo morreu por nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 26, Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Quem vem até a ceia do Senhor está demonstrando publicamente que aceita o sacrifício de Jesus na cruz e recebe o seu perdão. Se o batismo indica que nós fomos incluídos no corpo de Cristo, a Santa Ceia nos lembra e renova essa condição. Participamos do corpo e do sangue de Cristo, representado pelo pão sem fermento e o puro suco da uva, também sem fermento, mantendo comunhão com Ele e com os nossos irmãos, que também representam outras partes do corpo de Cristo na terra, a sua igreja. Todos nós somos pecadores e é aí que a Santa Ceia passa a ter importância, porque a Santa Ceia é oferecida para pecadores que querem se arrepender. O próximo passo é verificar o meu pecado, confessar ao Senhor. Se for contra alguma outra pessoa, então eu devo resolver pedir perdão a essa pessoa para poder ter certeza de que Cristo e Ele me perdoam. A palavra de Deus nos dá certeza disso em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. A cerimônia da ceia e do batismo são cerimônias sérias. Assim como a Santa Ceia traz bênção para os que reafirmam o seu compromisso com o Senhor e com o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja, pode também trazer condenação. Jesus mesmo disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. A participação na Santa Ceia é o momento de renovar o compromisso assumido com o Senhor quando você se batizou. Embora Gandhi, que não era cristão, se envergonhasse do comportamento dos cristãos, ao contrário, Cristo não tinha vergonha nenhuma de misturar-se com a sua igreja defeituosa. Pois ele disse em Efésios 5:23, a igreja é o corpo de Cristo, eu sou a cabeça da igreja. Jesus sabia que a igreja tinha problemas, defeitos, mas assim mesmo, ele assumiu a posição de cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Assim, quando um membro sofre, todos sofrem. Do mesmo modo, há membros mais fortes e outros mais fracos. Há membros desse corpo que são mais nobres, outros nem tanto.
Viver fora da igreja é achar que um membro pode viver amputado do corpo. É pensar que ninguém mais no mundo tem alguma coisa a ensinar a você. É negar-se a compartilhar com outros aquilo que você aprendeu. É isolar-se para não ter que se misturar, não misturar a sua reputação com a de outras pessoas que estão em graus diferentes, inferiores, quem sabe, de espiritualidade. Nenhum relacionamento nos deixa mais vulnerável do que o casamento. No casamento, todos os nossos defeitos aparecem. Por isso, não existe melhor remédio do que uma esposa para o seu marido. Porque só a esposa sabe exatamente que palavras dizer, o que fazer para que o marido melhore, para que ele se sinta o melhor do mundo. Por isso também não existe melhor remédio para uma esposa do que um marido. Só ele sabe exatamente o que fazer, o que dizer para que ela se sinta a melhor pessoa do mundo. Mas é por isso também que não existe veneno pior do que uma esposa ou um marido. É por isso que uma briga, uma guerra entre marido e esposa acaba sendo uma guerra desleal, porque os dois sabem exatamente como deixar o outro se sentindo a pessoa mais inferior do mundo. Se o casamento deixa a gente assim tão vulnerável, é para nós aprendermos um com o outro a deixarmos um pouquinho do nosso gosto para fazer o gosto do outro, para sermos mais humildes, para aprendermos a perdoar, para aprendermos a crescer como pessoas, para sermos pessoas melhores. Assim também a igreja, como uma grande família. É na igreja, vivendo com as outras pessoas, que nós aprendemos a ser humildes, a deixar um pouco de lado o nosso gosto para fazer o gosto do outro também. É na igreja que nós aprendemos não somente a sermos ajudados, mas aprendemos também a ajudar, estender a mão para quem necessita. Se você procura uma igreja onde as pessoas sejam perfeitas, sem defeito nenhum, então esse não é o lugar certo. Mas se você procura um lugar onde, quando você cai e vai lá embaixo, no fundo do poço, você pode encontrar uma outra pessoa que também, quem sabe, esteja lá caída, e juntos, dando-se a mão, vocês se levantem e apoiem um ao outro, aí você veio ao lugar certo. Aqui é o lugar onde a gente aprende a vida inteira. E a gente aprende não só com aqueles que sabem mais, com os mais cultos, mas principalmente com os mais humildes. Porque Jesus declarou que desses humildes, dos mansos, dos que choram, é o reino dos céus. Bem-vindo a essa igreja. Bem-vindo à maneira como se entra na igreja. Bem-vindo ao batismo. Se você ouve o convite de Jesus, aceite o convite dele. Se você ouve esse pedido de casamento, aceite. Jesus é a pessoa que mais ama você em todo esse universo. Ele entregou a vida por você. E venha, faça parte dessa igreja. Essa igreja quer recebê-lo, porque só quando nós nos unirmos com nossas qualidades e nossos defeitos e aprendemos uns com os outros, aí sim nós podemos dizer que somos corpo de Cristo. Você se lembra do ditado? Uma andorinha só não faz verão. Vamos nos unir, nos tornar o corpo de Cristo, porque só assim poderemos tê-lo como nossa cabeça. Uma andorinha não faz verão, uma só pessoa não é multidão, uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva não, um soldado só não é batalhão, uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim. Uma voz em solo não é coral, o amor sozinho não é total. Uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time não,
Uma corda só não é violão, nem dá pra fazer o arco-íris só pintando azul, pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Assim é hora de fazer amigos, de falar de Cristo e de seu amor, pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, serviço do Senhor, na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós, e o Espírito irá nos guiar, e teremos a vitória final quando Cristo pois a força está na união. Falta força para você se unir à igreja? Falta coragem, fé para você chegar até o batismo? Então vamos orar. A oração remove montanhas de problemas, de incredulidade. Incline a sua cabeça comigo. Deus amado, nós como seus filhos podemos sentir, ouvir a sua voz nos convidando para o batismo, para uma entrega real, para dizer e gritar para o mundo a quem nós pertencemos, que pertencemos de agora em diante somente ao Senhor. Ó Senhor, toma a nossa vida, abre o caminho para que nós possamos chegar ali, Senhor. Ajuda-nos como igreja a ajudarmos essas pessoas a chegarem mais perto de Jesus. Colocamos seus filhos e filhas nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus é extremamente sábio. Ele sabia que precisaríamos interagir uns com os outros, precisaríamos de cuidar uns dos outros. E você, não quer aproveitar a oportunidade e estudar um pouco mais sobre a importância da igreja? Se quiser, você pode ligar, escrever ou mandar um e-mail e estaremos enviando a revista Princípios, sem nenhum custo. Você poderá estudar em sua casa, no seu trabalho, onde preferir. E enquanto você estuda, se tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato com o plantão de dúvidas do Está Escrito. Nós estamos esperando por você. Chegou a hora de dizer até logo, até o próximo programa. Nós vamos estar aqui esperando você com mais palavras vindas da boca de Deus, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.